Shalom Aleichem, gente bonita, a paz esteja convosco. Olha eu aqui mais uma vez, sempre nesses dias especiais das festas bíblicas, estou aqui para falar. Olha eu aqui mais uma vez no Pêssar, né? Já várias vezes eu estive aqui nessa data e está aqui mais uma vez. Essa data que é comemorada já há mais de 1300 anos, é uma história vivida a cada ano. Não é apenas uma história, é mais que isso. O Pêssar, as passagens bíblicas, as histórias bíblicas, elas se seguem a cada momento. E nós tivemos a oportunidade de acompanhar a Páscoa passada, 30 dias atrás, que foi a Páscoa cristã. Tá? Nós agora estamos na Páscoa bíblica, a Páscoa escolhida pelo Eterno. O livro do Êxodo diz, né, no 7º mês, aqui olha o Êxodo, o Shema, que é o nome do livro em hebraico, no capítulo 12 já vem o Eterno dizendo que nesse dia, ele chamando a Moisés e Arão, e ainda fala, olha, Moshe, nesse dia, isso é quando o nosso povo estava saindo da terra da escravidão. Né? Hoje é 14 de Nissan, e nesse dia, 14 de Nissan, na noite desse dia, que era o dia do Pêssar, ele chamou Moshe e Arão e disse, Moshe, essa data, esse dia será do primeiro dia desse mês, que é o mês de Nissan, mês de Abib na sua Bíblia aí, né, em português, traduzida do latim. Esse dia será o primeiro dia do ano. O Midrash diz, né, que lá atrás, no Rosh Hashanah, quando se comemora, né, o novo ano judaico, se abriu ali, se começou o ano, mas que as coisas começaram a se encaixar, a se desenvolver, foi em Pêssar. É por isso que o Eterno chama o seu povo e diz, esse dia será o dia primeiro do ano. Nosso povo saindo da escravidão. E por que o acontecimento de que surgiu Páscoas em outras datas diferentes? Apesar que já há datas diferentes em comemoração da Páscoa. Houve um momento em que nosso povo estava impuro, não fez o CD da Pêssar e questionou a Moshe. Moshe foi lá ao Eterno e ele disse que no próximo mês eles poderiam fazer o CD. Isso aconteceu. Mas não existe Páscoa fora da data, como aconteceu na anterior. Mas é bom lembrar que o Eterno criou todas as coisas. E como ele criou todas as coisas, ele também criou o inimigo. E ele usa os anjos de Hassatã para testar você, para provar a humanidade e para ver de que lado eu ou você está. Foi comemorado a Páscoa, mesmo de forma diferente. Por quê? O que o Eterno diz? Eu vou deixar aqui no link algumas passagens bíblicas falando quais são as passagens e o que o Eterno está falando. O que se deve comer no Pêssar? Eu já fiz algumas colocações nas passadas, né? O matizar o pão sem fermento, ervas amargas, e outras coisas que é introduzida, que no passado entrava o cordeiro quando
o templo sagrado estava de pé, e é quando se deve fazer sacrifício, quando o templo está de pé, e por isso algumas pessoas nos questionam, o Pissa Páscoa não é para fazer sacrifício, porque vocês não fazem? Não fazemos, porque o templo não está de pé. E caso o templo, que ele vem logo, logo está de pé, pelo Mashiach, também só pode ser feita no lugar. No lugar. Então não são nos lugares. O templo, se neste momento ele estivesse de pé, aqui não faríamos o sacrifício, porque não é aqui que se faz os sacrifícios, mas seguimos as práticas que o Eterno manda, mesmo porque no livro do Êxodo, no capítulo 12, tem uma passagem, essa aqui eu vou fazer questão de ler esse pequenininho, né? Para que, olha, Êxodo 12, especialmente no versículo 19, nesses 7, que são 7 dias, né, do Pêssar, não se deve comer nenhum fermento em sua casa, nem comer, não deve ter nenhum fermento e nem comer alimento com matizar, que é fermento. E ele prossegue no 20, né, não coma nada que contém matizar, onde quer que você se encontre, né? Alguém questiona, é só judeus? Sim, só judeus. Mas ele vem dizendo, é só judeus? Não. Porque a Torá, ela foi dada aos judeus porque as nações não quiseram receber. Os judeus receberam, mas a Torá, ela é uma bula para toda a humanidade. São todos que seguem os preceitos divinos, recebem os benefícios que ela dá, porque a Torá, ela é vida, ela é o caminho, ela nos conduz a um lugar especial, a uma terra prometida. E se os judeus abraçam, é para os judeus. Se você abraça, é para você também. Então é para quem abraçar. Houve a Páscoa da humanidade, houve a Páscoa do povão. Você abraça a Páscoa, a Bíblia, o Pêssar judaico, a Pêssar dirigida pela Bíblia, ou você segue a Páscoa mundana? Qual é a melhor? Claro e evidente que é a mundana, a Páscoa do mundo, a Páscoa em que o povão, né, liberal para comer, beber o que quiser. Lá com certeza não vai ter 4 copos de vinho, com certeza lá não vai ter ervas amargas, lá não vai ter ovo duro, com certeza lá não vai ter leitura de Torá, lá não vai ter comunhão entre todos, apenas a bagunça entre todos, e você vai estar o quê? Pensando que está livre, se escravizando ao mundo e se achando que está livre. Então a preferência maior é a Páscoa criada pelaquele inimigo que o Eterno fez, criou e que usa para testar. Eu, antes do conhecimento, eu dizia, o Eterno permite que o inimigo faz isso, faz aquilo. Mas hoje eu já tenho a compreensão. O Eterno manda, ele não permite que o inimigo faça isso, faça aquilo. A bondade do Eterno é grande, ele sempre abre espaço. Ainda há tempo para você tomar suas decisões
Não estou dizendo aqui que ainda é tempo para você ser judeu, que ainda há tempo para você vir para cá, porque não. Não há lugar nenhum indicando que os judeus chame e convide alguém a ser judeus. Mas a Bíblia, a Torá por todo, manda que os judeus falem dos princípios, das maravilhas que a Torá tem para todos, dos preceitos da história e de um povo que vive com suas dificuldades, com o inimigo atrapalhando, envolvendo, mesmo com o mandato do Eterno para que ele venha fazer, porque é esse experimento que diz de que lado eu estou, de que lado eu vou estar, de que lado eu serei. Começa a partir de hoje. Já está começando. A limpeza na casa, de tirar amatizar os fermentos. Tá? De que na Páscoa passada não tinha isso. Você começa a Páscoa do jeito que está. Tá? Então as limpezas, a atenção, a volta, o acendimento da vela após o pôr do sol. Tá? Antes um pouco do pôr do sol. E aí parece que é complicações. Aí nós temos 7 dias comendo pão duro, o pão sem fermento, comendo ervas amargas. Doce, né? Gostoso, né? Pois é melhor ficar na Páscoa lá de trás. A que foi passada 30 dias atrás. É muito melhor. Então, a escolha é sua. Mas temos a obrigação aqui de mostrar, de estar indicando a luz. E você pode fazer esse papel também, de ser luz, de mostrar o caminho a seguir. Sei que muita gente não gosta do jeito que nós falamos, como se os judeus, ele é o bonzão de todo. Em momento nenhum dizemos isso. Somos todos iguais, são todos filhos do Eterno. Não é uma pessoa que é filho, somos todos filhos do Eterno. Existem várias passagens que eu vou deixar aqui falando a respeito da Páscoa. Mas vai ter uma passagem que você vai questionar, porque vai entrar aí Isaías 53 e você, não está falando de Jesus? 53? Você ouviu falar que ele era servo onde? Onde foi que você ouviu que seu pastor, seu padre, seu líder disse que Jesus é servo? Seu pastor, seu líder diz que ele é Deus, que ele não é servo, ele é Deus. Ele não diz que é servo, mas essa passagem vem falando do servo. E se você voltar um pouco atrás, alguns capítulos atrás do livro de Isaías, você vai ver que o Eterno está falando de servos e os servos é Israel. O Eterno está falando do servo, Israel. Tio Del, mas não existe essa questão do singular. Ele está falando como? Várias passagens ele usa Israel dessa forma. Israel não é um povo? E por que ele está falando? O servo. Não seriam os servos? Ele está falando do servo? Ele usa em várias passagens Israel como servo. Israel é um servo do Eterno. E aí tira essa que você diz e que é muito pregada de que ele está falando de Jesus. Mesmo porque a passagem é simples de compreender. Houve, lá está dizendo, houve um servo, e aí não está falando que viria, porque Isaías é muito além, muito atrás do que aconteceu há 2000 anos atrás.
Então ele não está falando aí de futuro, está falando de que houve e que seu rosto foi desfigurado e que massacraram. Por falar nisso, esse servo ainda continua sendo pisoteado. Por falar nisso, esse servo ainda está sendo pisado. Mas é bom lembrar que esse servo ainda continua vivo há mais de 3.300 anos atrás. Israel vive. Israel vive mesmo por meio das melancolias, das perseguições e das opiniões que tem pela aí, desfazendo e fazendo citações que não deveriam ser feitas, mas Israel vive. Graças que nós temos você que ainda está do lado. E o que nós pedimos aqui a você é que fique atento e que fique do lado. E que não seja necessariamente judeu, mas busque na Torá um conhecimento, porque ela vai te dar a vida eterna. Olam Rabá vindouro. Ele está mais próximo do que nunca. E não é necessariamente ser judeus que pode estar, que vai estar no Olam Rabá. Juntinhos. Não preciso, não há necessidade nenhuma de você ser judeu, mas a necessidade de você buscar na Torá, nos princípios básicos, seguir os princípios básicos da Torá, isso sim. Não seguir as mudanças trazidas pelo inimigo, que em algum momento ele diz, eu e o Pai somos um. Mas logo entra em contradição e diz, ele é maior que eu. As contradições do inimigo. E ele vem como ovelhas, como salvador da pátria, dizendo que é salvação, que é vida e que é sangue. E você abraça. Busque a Torá, busque o conhecimento e seja feliz. Boa Páscoa para você. E com certeza, você confuso, que lado de que Páscoa você acha que é a verdadeira? 14 do dia 15 de Nissan ou 14 do dia 15 do mês passado, Adar 2. Esse é a data que está na sua Bíblia. Você está com a Bíblia na mão. Vou deixar detalhes por detalhes escritinho, né? E você vai ver em sua Bíblia e ver se realmente você seguiu, você guardou a Páscoa passada, o que está em sua Bíblia. Aí você vai ver de que lado você está ou a quem você está seguindo. Pode comentar, muito importante, comentário seu, e não importa, não estamos aqui para receber, buscando elogios, estamos aqui para conversar, para mostrar o que diz as Escrituras, e não para contar histórias, porque não é só história, é muito mais que isso. O Pissa é um recomeço, o Pessa é a comelância. Entra a partir de amanhã o contar do Omê, que é a direção, a busca da Torá, que é o Shavuot, 50 dias, 49 mais 1. E aí depois vem o que? A festa das cabanas, a colheita do que é plantado agora. Você plantou há 30 dias atrás, tem a contagem do Omê,
Ou você nem sabe quanto tempo tem que você comemorou a Páscoa? Certamente você não sabe quantos dias tem, pois nós sabemos porque nós seguimos o que está escrito e a Torá nos indica a contagem, um caminho correto, nem para a direita nem para a esquerda, o caminho correto onde devemos andar. Shalom Aleichem, a paz esteja convosco.